Hoje eu quero falar com intercessores, principalmente as mães. Quem aqui que já nasceu num contexto, numa família cristã e não lembra daquela figura da matriarca da família, né? Ou a mãe ou a avó que acordava e orava por toda a sua casa, pelos seus filhos. Pois é, mamães, chegou a nossa vez. Chegou a vez dessa geração de mamães millennials, cheias de rotinas de escola de filhos, de trabalho, de skincare, de malhação, de limpar a casa, de tudo. Pois é, chegou a hora das mamães millennials encontrarem tempo para orar, porque sim, orar é muito importante, faz parte da nossa disciplina espiritual. E ao mesmo tempo que eu falo com você, eu falo para mim, porque eu sei a rotina é esmagadora, a gente realmente tem dificuldade de achar tempo para isso, mas mamães, é necessário. A gente sabe que a gente tem nas nossas mãos ali pedras preciosas que precisam ser resguardadas, que precisam ser lapidadas, e isso vai ser feito debaixo, sim, de muita oração, debaixo do poder do Espírito Santo. E eu tô aqui com essa preciosidade, que é esse livro, é uma edição da editora Trinitas. Eu vim até combinando aqui com o meu look, porque de tão linda que tá essa edição. É o livro de orações da Mamãe Ursa. Bom, quem já leu Apologética da Mamãe Ursa é um must, né? Tem que ir para a segunda fase. Mas se você não leu ainda a Apologética da Mamãe Ursa, eu recomendo muito também, porque é um livro de apologética. É um livro que vai te dar as bases, o fundamento para você responder às ideologias deste mundo, como que você responde biblicamente às propostas desse secularismo e dessas ideologias que nós enfrentamos hoje, que as famílias enfrentam hoje. A Apologética da Mamãe Ursa vai te trazer esse fundamento. Claro, a palavra de Deus sempre, né, embasado, tudo embasado ali na palavra de Deus. E agora tem essa obra maravilhosa que é para pegar as mães pelas mãos, né? Quase um trava-línguas isso, pegar as mães pelas mãos e orar, ensinar as mães a orar. São, na verdade, clamores sinceros. São 147, então assim, como que funciona? São orações. Essa aqui, por exemplo, é 71, de mudança. Então, tem uma oração sobre estar de mudança. Então, mudar de casa é empolgante, é difícil ao mesmo tempo. Senhor, eu estou preocupada com isso. Como que isso vai afetar meus filhos, especialmente por deixar para trás amigos, rotinas, tradições, professores amados, médicos de confiança. Para ser honesta, eu estou preocupada com tudo isso por mim também. Por favor, nos ajude a passar por essa transição com graça, nos leve a guardar as boas lembranças no nosso coração. São exemplos, né, de orações para diversos assuntos. Então, dando as boas-vindas a um novo animal de estimação, adolescentes com hormônios à flor da pele, corações partidos, né? Você tem um filho pré-adolescente ou adolescente, já está vivendo essa realidade, né? Até um filho maior mesmo. Aqui, oração pela ex-esposa do meu marido. Meu Deus, olha aí, que desafio. Já é uma realidade em muitas famílias a questão do divórcio. E como que a gente lida com isso, né? Você teria coragem de orar pela ex-esposa do seu marido? Quando as redes sociais distorceram a minha visão de maternidade, uma oração sobre essa influência das redes sociais. Quando eu quero enfrentar a realidade, ansiando por justiça em um mundo injusto, ansiedade pós-parto, olha que tema importante. Quando eu sinto que eu sou a mãe errada para a missão, então são diversas orações. Quando Deus parece distante, e aí também, olha só que, olha essa aqui, 119, para a mamãe ursa em julgo desigual, ou a mamãe ursa cujo marido abandonou a fé. Então tem uma oração. Essas orações, elas foram escritas por mulheres reais. Mulheres reais. E é uma forma de
eu acredito ajudar as mamães a, primeiro, criar uma rotina devocional, porque não deixa de ser um livro ali em que vai te apoiar no momento com Deus, então leitura da palavra. Ele pode ser um livro de apoio, então você está lendo ali um texto bíblico e você pega o livro e ora uma oração daquele dia especificamente, né? Você pode decidir como que você vai fazer. Também tem espaços, olha, para você escrever suas próprias orações, né? Porque tem clamores que vão surgir do nosso coração, que vão brotar do nosso espírito, e aí você documenta isso também, escreva a sua oração. E eu acho interessante que são orações de mães reais, então não tem aquela eloquência, né, daquela oração bonita. Não, são orações escritas debaixo de lágrimas e que eu acho que vai ser uma boa ferramenta para... Eu acho que vai abrir os nossos olhos com relação a orar o tempo inteiro. É um livro para criar uma cultura de oração. E eu, de fato, quero usá-lo. Eu já tenho bastante estabelecido na minha rotina a disciplina da leitura da palavra, mas eu sei que eu ainda preciso melhorar muito na minha disciplina de oração. Esses dias eu estava falando com meu marido justamente sobre isso. Recentemente ele esteve num velório de uma pessoa muito querida e ela era uma coluna de oração da família dela. Inclusive, orava muito por ele também. E, e ele comentou isso, a gente comentou isso. Quem são as novas colunas de oração, né? Nossas avós se foram, muitas de nós também já perdemos nossa mãe ou nosso pai. E chegou o momento, chegou a hora de nós nos levantarmos como essas colunas de oração nas nossas casas, nas nossas famílias e, de fato, assumir esse papel, sabe? O meu marido falou assim: Carol, será que a gente vai conseguir ser como os nossos pais, como os nossos avós? E eu fiquei pensando, e eu acho que sim, eu acho que sim. Eu sei que a vida é feita de fases e eu sei que de fato tem jovens que oram muito, estudantes que oram muito, mas eu acho que chega um determinado momento na vida e nós millennials, né, nos aproximando aí dos 40 anos, a gente vai começando a entender, assim, o peso. E a gente começa a perder essas colunas de oração. A gente começa a perder essas pessoas que sustentavam a gente. E aí eu acho que, de fato, a gente começa a acordar para isso. E o meu desejo é que você, mamãe, e você, papai também, acorde para isso, desperte para isso. É o nosso momento de assumir esse papel de intercessores da nossa casa. Eu gosto muito de lembrar do momento da transição de Moisés para Josué, né? De Elias para Eliseu. Então, existe um momento de passar esse bastão e nós, mamães, sim, devemos assumir com alegria esse desafio, mas também um chamado tão poderoso que é estar na presença de Deus e nos relacionarmos com Deus e começar a enxergar essas conversas com Deus no nosso dia a dia. Tudo pode ser um motivo de uma conversa. Uma mudança de casa, uma mudança de rotina, um desafio de um filho na escola. Tudo pode ser insumo, combustível para realmente estarmos ali aos pés do nosso Senhor e termos um momento com Ele. Claro que a gente precisa também lembrar que a oração não é só um momento de petição, né? Ali a gente também derrama o nosso coração, a gente chora, a gente adora o Senhor, reconhece que Ele é Senhor das nossas vidas, a gente reconhece a sua grandeza, né? Hoje, pelo sangue de Jesus, nós podemos acessar essa presença maravilhosa que é a presença do Senhor. Então, se você quer uma ferramenta que vai te ajudar a criar uma rotina de oração, eu recomendo muito o livro de orações da Mamãe Ursa, da Trinitas.